Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, comida de porco, gente, mas ninguém lhe dava. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, versículo 26, então chamou dos seus servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus, eu te peço agora que o Senhor traga uma revelação fresca sobre nós, uma revelação fresca sobre esse texto, sobre essa palavra, que no nome de Jesus, ó Deus, da tua palavra possa jorrar rios, Senhor, nos corações dos meus irmãos, nos corações daqueles que estão em casa. Eu oro no nome de Jesus, amém, amém, amém. Jesus começa o capítulo 5, o capítulo 15, com 3 parábolas. Essa é a última das 3. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. E, meus amigos, a ovelha é um animal que ela anda em rebanho. Então, se ela anda em rebanho, se ela anda com muitas ovelhas, quando a ovelha se perde, ela sabe que ela se perdeu. Ela sabe: opa, estou perdida. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida. A moeda, que é uma dracma? Uma moeda, né? Uma dracma tem vida? Não, né? É um ser inanimado, né? Não tem vida. Então, quando ela está perdida, ela sabe que ela está perdida? Não, né? Não tem como. Ela não tem cérebro, não tem pensamento, não tem nada. Então, quando a moeda se perde, ela não sabe que está perdida. Então, alguém tem que ir lá e procurar. Do mesmo jeito em que a ovelha até sabe que está perdida, mas ela não consegue sair do seu lugar de perdição e voltar para o seu pastor. Ela precisa que alguém vá lá e busque ela. Lembra das 99
que ele deixa no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu? É exatamente isso. Mas a parábola do filho pródigo é uma junção das duas. Era um costume muito comum entre os judeus, fazer uma parábola, fazer outra e juntar as duas em uma parábola só. Então a parábola do filho pródigo é exatamente a junção das duas parábolas anteriores. Percebam que no começo do capítulo 15, Jesus estava falando para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo era os publicanos e pecadores. O segundo grupo eram os fariseus e os escribas. Enquanto Jesus conversava com os publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas estavam lá de fora ali observando Jesus pregar. E você sabe qual é a diferença entre pecadores e fariseus ou escribas, publicanos? Você sabe qual é a diferença? É que publicanos e pecadores, eles não obedeciam o que a lei dizia. Tanto é que eles eram pecadores. Tanto é que o povo chamava ele de pecadores. Eles não seguiam a lei. Eles não seguiam a lei por vontade própria. Então, os fariseus e os escribas seguiam rigorosamente a lei. Os 613 partes da lei eles seguiam todas. E eles só tentavam, porque é impossível fazer tudo. Eles tentavam cumprir a lei toda. Essa era a diferença entre os dois. Deu para entender já? Essa era a diferença entre os dois. Os fariseus e os escribas estavam questionando Jesus, por quê? Porque Jesus estava andando com os pecadores. Jesus estava andando com os pecadores. Então os fariseus começam a questionar Jesus. E Jesus faz o quê? Jesus conta parábolas. Para que eles pudessem entender, Jesus conta parábolas. E Jesus conta essas 3 parábolas na sequência. Eu não quero me adentrar muito nas duas primeiras, eu quero me adentrar mais nessa do filho. Mas a explicação principal das duas era essa: que todos estavam perdidos. A ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, e os 2 filhos estão perdidos. Não é só um não, os 2. Então, todo mundo aqui na jogada está perdido. Todo mundo aqui precisa ser encontrado. E não sei se você consegue entender, mas o filho mais velho aqui é representado pelos fariseus e os escribas. E o filho mais novo é representado aqui pelos publicanos e pelos pecadores. O filho mais novo, ele acha que ele está no direito das coisas. O filho mais velho não, eu sou pecador mesmo, me dá logo minha parte aí, deixa eu ir embora. Certo? Então eu quero definir alguns conceitos com vocês hoje. Alguns conceitos que Jesus estabelece aqui nesse texto. Jesus estabelece pelo menos 4 conceitos. 1, quem é Deus? O segundo, o que é pecado? O terceiro, o que é salvação? E o quarto, o que é santidade? E eu quero começar pelo primeiro, quem é Deus? Quem Jesus apresenta como Deus aqui nesse texto? Se você for começar a perceber no versículo 11, onde nós iniciamos a leitura, o texto vai dizer: um homem tinha 2 filhos. Quem tem filho é o quê? Pai. Quem tem filho é pai. Então, a ideia que Jesus quer apresentar de Deus para nós nesse texto é de um Deus que é pai. Um Deus pai. Mas é um pai? Não. Um pai qualquer? Não. Jesus vai nos dizer que nós devemos clamar por ele como Abba. Como Abba. E sabe o que significa Abba? Quer dizer pai. Pai. Sabe, papai é uma linguagem assim um pouquinho mais profunda. Papai quer dizer um pouquinho mais assim de intimidade, um pouquinho mais de dependência. Sabe quando Jesus está falando assim, olha, chamem Deus de papai, ele está dizendo assim, olha, o pai é aquele que coloca você no colo, o pai é aquele que trata as suas feridas,
O pai é aquele que participa da vida, nas alegrias ou nas tristezas. Mas o pai é aquele que participa das coisas. O papai. Jesus está dizendo: olha, chamem Deus de papai. Papai, papai, Abba pai, Abba pai. Sabe, às vezes nós temos uma ideia muito errada de Deus. E eu diria que não é nem tão errada assim. Porque de fato, meus amigos, Deus ele é juiz. Ele é juiz. Mas ao mesmo tempo que Deus é juiz, Deus é pai. Ao mesmo tempo que Deus é Senhor, Deus também é pai. Às vezes a gente fica só com a ideia de Senhor, às vezes a gente fica com a ideia de juiz, de um Deus distante, de um Deus que não é próximo. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui é que nós somos filhos, e filhos do Pai amado. Filhos do Pai amado. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Sabe, tem muita gente que começa a sua oração assim, e não está errado, tá? Não estou dizendo que isso está errado, mas tem muita gente que começa a oração assim: Senhor Deus de misericórdia, Senhor Deus disso, Senhor Deus daquilo, quando nós deveríamos começar dizendo: Pai, 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 Pai. Jesus, quando nos ensina a orar, Jesus nos diz o quê? Pai nosso. Pai nosso. Eu queria que você colocasse isso na sua mente nessa noite, um desafio para você. Todas as vezes que você for iniciar a sua oração, comece orando dizendo: Pai, Pai, Tu és o meu Pai, Senhor, Tu és o meu Pai. Eu sei que Tu és o meu Senhor também, eu sei que Tu és o meu Salvador também, mas Tu és o meu Pai, Tu és o meu Pai. Então, quando nós falamos de Pai, o que nos vem imediatamente à nossa cabeça? A nossa ideia de pai terreno. Isso vem na nossa cabeça. Nós automaticamente, o nosso cérebro liga a ideia do pai que nós temos. E não está errado isso. É a referência de pai que nós temos. Só que eu vou mostrar para vocês nesse texto que a ideia do pai que Jesus quer apresentar é completamente diferente da ideia do pai terreno de vocês ou do meu. É completamente diferente. Então, nessa parábola, o filho resolve fazer o que para o seu pai? Pedir a sua parte na herança. Meus amigos, a herança a gente recebe quando? Quando o pai morre. Então, quando o filho está dizendo para o pai: olha pai, me dá a minha parte da herança, o filho está dizendo o que para ele? Eu quero que você morra. Eu quero que você morra, porque você morrendo rápido, eu tenho logo a minha parte da herança. Eu tenho logo a minha parte da herança. Pode ser que fosse uma maneira inconsciente do filho, mas é exatamente isso que o texto nos passa. A ideia de que, olha pai, me dá logo a minha parte, eu quero que você morra aí, fica quietinho no seu canto, me dá, eu só quero a herança, me dá a minha parte da herança. Então, a gente imagina o quê? Que o filho não estava lá pela seguinte coisa: o filho estava lá não pelo pai, mas o filho estava lá pelas coisas do pai. Percebe isso? O filho não estava pelo pai. Olha pai, não estou muito interessado em ti não, eu estou mais interessado nas tuas coisas, é na tua herança. Provavelmente o filho deve ter recebido 1/3 da herança do pai, porque o primogênito tinha o dobro daquilo. Então provavelmente ele deve ter recebido 1/3. E pensa só comigo, quem que trabalhou para conquistar aquilo? Foi o filho? Quem trabalhou para conquistar aquilo, gente? O pai. Quem foi que gastou forças naquilo? Foi o filho? Foi o pai. Imagina só, um filho dizendo para o pai: olha, eu sei que você gastou muito esforço nisso, eu sei que você gastou tempo nisso, mas sabe o que eu quero mesmo? É que você morra e eu fique com a sua parte. É isso que eu quero.
É isso que eu quero. E aí, o pai vai lá e faz o quê? Dá-lhe uma surra no filho? Não. O pai vai lá e diz: toma aqui, meu filho, é teu. Aí eu pergunto para você: que pai é esse? Que pai é esse? Que pai é esse? Que o filho está dizendo assim: olha pai, eu não quero muito contato com você não. E o pai está dizendo: tá bom, meu filho, pega aqui sua parte. Que pai é esse? Aqui nós estabelecemos a primeira diferença do nosso pai celeste para o nosso pai terreno. Talvez o nosso pai terreno diz: tu quer o que, menino? Tu quer herança? Tu te respeita, rapaz. Tu te respeita. E então, o que acontece? Depois de um tempo, esse filho pega as coisas e ele sai da presença do pai. E ele começa a gastar o quê? Tudo de maneira irresponsável. Tudo. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou fora, mas para gastar 1/3 de alguma coisa demora um tempo. Talvez ele tenha ficado fora aí uns 3 anos, 4 anos. Então, ele começa a gastar as coisas, ele começa a ir para as festas, ele começa a ir para o prostíbulo, ele começa a ir para vários lugares e gastar tudo o que está fazendo. Mas percebe uma coisa: o pai não está alheio ao que o filho está fazendo. O pai não está alheio ao que o filho está fazendo. Se vocês forem ler o texto, o filho vai dizer no final que ele gastou tudo com prostitutas. O pai sabia aonde o filho está. Deixa eu dizer um negócio para você simples. Você pode estar distante de Deus, o máximo que você conseguir, mas Deus sabe onde você está. Os olhos dele sempre te alcançam. Os olhos do Senhor sempre te alcançam. Os olhos do seu pai sempre te alcançam. Você pode tentar se esconder dele o máximo que você quiser. Você pode ir para bem longe com as coisas que ele te deu, mas os olhos dele sempre irão alcançar você. Essa é a verdade das Escrituras. O filho está em completa desonra com o pai. E Jesus é um cara muito inteligente. Jesus sabe que para o judeu, o animal que ele não gosta muito é o porco. Jesus sabe disso. E Jesus começa a contar a história de quê? De que o filho não foi assar bacon, não foi matar o porco. O filho foi comer o quê? A comida dos porcos. Jesus é muito inteligente. Jesus sabe que aquilo, Jesus está falando para os judeus, e Jesus sabe que aquela frase para os judeus tem um peso muito grande. O filho que tinha tudo, agora está comendo a comida dos porcos. Olha só. De repente, o que acontece? O filho cai em si. Essa é a hora que o filho diz assim: os trabalhadores do meu pai têm tudo, e eu estou aqui comendo a comida dos porcos. E aí o filho faz o quê? O caminho de volta. O filho está perdido, e o filho sabe que está perdido, e o filho sabe qual é o caminho de volta. O filho sabe qual é o caminho de volta. Ele diz: eu vou ter com meu pai. E o filho já chega com um discurso ensaiado: pai, pequei contra os céus e contra ti, me trata pelo menos como um dos teus empregados. Me trata pelo menos como um dos teus empregados. E então o filho vai lá, percorre o caminho de volta. O texto diz que o pai, olhando de longe, foi lá e cobriu o menino de tapa. É isso? O texto diz que o pai, olhando o filho de longe, correu, o abraçou e o beijou. Eu pergunto para você de novo: que pai é esse? Que pai é esse, queridos? Que pai é esse? Que pai é esse? Que o filho, coberto pelos porcos, vai lá e abraça, o beija. Mas ele não faz somente isso. Ele diz: olha, meus servos, tragam a melhor roupa, tragam um anel. Tragam a melhor roupa, tragam um anel, coloquem no dedo dele, coloquem as vestes sobre ele.
Agora vocês fazem o quê? Vocês matem o novilho mais gordo. A Bíblia enfatiza isso, gordo. Ele não manda matar o bezerrinho, ele manda matar o novilho mais gordo, talvez o melhor novilho dele, ele manda matar, porque agora o filho que estava perdido voltou. O filho que estava perdido voltou. E ele diz: vamos fazer uma festa, vamos comer e vamos dançar. O meu filho estava morto e agora ele voltou. Meus amigos, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que consegue cheirar e abraçar o filho, mesmo quando ele queria que o pai morresse, mesmo quando ele queria pegar as coisas e ir para distante do pai. Imagina você hoje, a galera daqui está de férias, mas imagina você, segunda-feira, você vai para a escola, você recebe aquele boletim cheio de nota vermelha, pá, só 5, 4, melhor nota que você tem é 6, e aí você vira e diz: e agora? Como é que eu vou chegar em casa e explicar para o meu pai isso? E aí você vai lá, entrega o seu boletim para o seu pai olha para você e diz assim, vira para sua mãe e fala assim: moça, vamos fazer o seguinte, minha esposa, vamos pegar uma picanha e vamos assar uma picanha, porque meu filho está com um boletim cheio de nota vermelha. Vamos assar uma picanha, vamos colocar uma música alta, vamos fazer uma festa. Seu pai faria isso? Acho que não. E olha que eu estou dando um exemplo bem rasteiro, um exemplinho bem rasteiro. Mas o filho estava perdido, ele volta para casa, o pai o recebe com o melhor. Qual é o drama aqui da história? Qual é o drama? É que tem outro filho. O outro filho olha toda aquela festa, pergunta o que está acontecendo, e ele faz o quê? Diz: eu não vou participar disso não. Esse moleque gastou tudo que era do nosso pai ele gastou, e agora ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. Eu não vou participar disso, cara, eu não vou participar disso. E é um argumento bom, né? É um argumento bom. Mas sabe o que é que o pai faz? O pai sai da festa. O pai vai lá onde o filho que não quer entrar e diz assim: meu filho, vamos entrar. Entra. E o interessante aqui, que se você for ler o texto no original, todas as vezes que o texto está falando a palavra filho, o texto está falando a palavra ruios, que quer dizer filho maduro. Mas quando, no versículo 28, que diz que o filho mais velho se encheu de ira, ali, quando o pai se dirige para falar com o seu filho, no versículo 31 ele diz assim: disse o pai, meu filho. Agora bem aqui, essa palavra filho significa tecno, que significa filho imaturo. Peraí, não deveria ser imaturo o filho mais novo e não mais velho, que ficou lá na casa do seu pai trabalhando, se esforçando? Mas agora o pai vira para ele: meu filho, você sempre esteve aqui comigo, mas o seu irmão não, o seu irmão estava perdido, e agora ele foi encontrado, e tudo o que eu tenho é teu, tudo o que eu tenho é teu. Percebe o que está acontecendo aqui? Percebe que Deus é o nosso papai, mas Ele não é igual ao nosso papai terreno? Percebe isso? Consegue entender isso? Que Ele é um outro tipo de pai? Então nós vamos voltar para a pergunta inicial, que eu comecei perguntando: quem é Deus? Jesus vai dizer: Ele é o nosso papai. Ele é o nosso papai. A segunda pergunta que eu faço aqui nesse texto é: o que é pecado?
Lembra que tinha dois grupos de pessoas ouvindo o que Jesus falava? Para um grupo de pessoas, pecado era desobedecer à lei. O pecado é desobedecer à lei, ao ponto de fazer com que nós nos afastamos de Deus. Percebe que fica bem claro que quem está em pecado é o filho mais novo, é o que pega tudo e vai embora. Percebe isso? Percebe? Quem está em pecado é o filho mais novo, correto? Estou certo? Assim, gente, acenda com a cabeça, faz um sinal, certo? E aí, eu te pergunto, e o filho mais velho? O filho mais velho estava lá, trabalhando com o seu pai, e ele vai dizer assim: olha pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua. Percebe também que o pai não questiona isso? O pai não diz: olha, você desobedeceu sim. Negativo. Ele estava lá trabalhando com seu pai, ele nunca desobedeceu às ordens do seu pai. Mas eu te pergunto, como alguém nesse nível de obediência pode estar longe de Deus? Como alguém nesse nível de obediência pode estar em pecado? Como alguém pode estar em pecado? A resposta é bem simples, a resposta está aqui: mas tu nunca me destes nem um cabrito, meu Deus, para festejar com os meus amigos. Tu nunca me destes nem um bezerrinho para festejar com os meus amigos. Percebe que por mais que o filho obedecesse às ordens do seu pai, ele não estava interessado no pai, ele estava interessado também nas coisas. Ele só não teve coragem de dizer para o pai: ó pai, eu quero que você morra e me dê a minha parte. Ele só não teve coragem. Mas o filho estava também igualmente interessado nas coisas. Os dois estavam em pecado, tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. Muitas das vezes nós somos assim. Nós somos tão religiosos, mas tão religiosos, que nós tentamos agradar o máximo de pessoas à nossa volta, e nós acabamos não percebendo que ao agradar as pessoas, talvez nós estejamos desagradando a Deus. O filho mais novo estava obedecendo tudo o que seu pai estava fazendo, mas a motivação do coração dele estava errado. Enquanto o filho mais novo amava as coisas do pai, então ele diz: pai, me dá as coisas que eu vou embora. E isso é pecado. Mas o filho mais velho também diz: olha pai, eu quero um novilho para festejar com meus amigos. Você nunca me deu nada, e eu estou aqui fazendo tudo. Os dois eram iguais. Percebe que Jesus está falando para dois grupos de pessoas? Os dois grupos de pessoas para Jesus são iguais. Os dois. Mas agora, sabe o que o filho mais velho está fazendo? O filho mais velho está dizendo assim para o seu pai: olha pai, eu faço tudo que você manda, tudo que você mandou até agora eu faço. Então sabe o que eu quero com isso? Na hora que eu pedir alguma coisa para você, você tem que me dar. Na hora que eu pedir alguma coisa para você, você vai ter que me dar, porque eu estou obedecendo tudo. É assim que a gente trata a Deus, desse jeito. Deixa eu seguir aqui, essa linha aqui que Deus traçou. Está vendo aí, Deus? Estou seguindo essa linha. Está vendo aí, Deus? Nunca tirei o pé da linha. Está vendo aí, Deus? Agora eu quero um carro novo, esse ano, por favor. Não saí da linha, está aqui meu caminho. Passei o caminho inteiro na tua linha, obedecendo a tua lei, obedecendo as tuas regras. Me dá um carro novo, Deus. A gente quer colocar Deus na parede e exigir as coisas, porque Ele é o nosso papai. Mas você acha que você está no direito disso?
ele não obedecia ao pai pelo prazer de obedecer o pai, ele obedecia o pai porque ele queria o que o pai tinha, e ele queria barganhar a sua obediência com as coisas do pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém nos deve nada, ninguém nos deve nada, 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 nada. Sabe aquele serviço que você fez na igreja? Sabe? Que você carregou lá de trás ali um monte de mesa, sabe? Ninguém te deve nada, ninguém te deve nada. Se você fez aquilo atrás dos aplausos, você talvez tenha vacilado um pouco. Sabe aquele dia que você chegou aqui na igreja, e você chegou cedinho, e você arrumou tudo, e você colocou as coisas em ordem, você fez tudo isso? Deus não te deve, Deus não te deve, Deus não te deve. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que tem muita gente servindo a Deus, tentando dizer assim: ó Deus, eu estou te servindo, vamos lá, uma bênção aqui, não cairia mal, não pegaria mal, vamos lá Deus, vamos lá, eu estou te servindo, vamos lá, me ajuda aí Deus. Tem muita gente servindo na igreja, até em ministério, tem muita gente liderando o ministério, dizendo assim: está vendo aí Deus, estou liderando o ministério aqui, me ajuda aí. Deus não deve nada para você, Deus não deve nada. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, e se Ele não quiser, Ele não vai te abençoar. Entenda isso. Todas as vezes que você fizer algo para o Senhor, faça com a motivação correta. O filho obedecia ao seu pai com a motivação completamente errada. Agora eu te pergunto, nessa noite, que filho você é? Que filho você é? Você é o filho mais novo ou você é o filho mais velho? Os dois são iguais. Os dois são iguais. Talvez o pecado de um é diferente do outro, mas o pecado é o mesmo. O pecado nos afasta de Deus. Você talvez tenha nascido na igreja, ou seus pais são crentes desde quando você nasceu, e hoje até você está na casa de Deus, você está aqui servindo, mas sabe o que acontece? É que talvez você esteja tentando manipular a Deus, você talvez esteja tentando manipular a Deus, porque você está aqui na sua casa, e você está servindo, e você está isso, e você está naquilo. Lembra da parábola da dracma? A dracma, ela se perde dentro de casa, dentro de casa. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? É que tem filhos que se perdem dentro da casa do seu pai. Gente, deixa eu dizer um negócio para você, e você que está escutando isso por essa live, preste muita atenção nisso que eu vou dizer. Meus amigos, tem muitos filhos perdidos dentro da igreja, tem muitos filhos perdidos dentro da igreja, mas nessa noite o Senhor quer restaurar isso. Nessa noite o Senhor quer trazer de volta o abraço do seu pai, o abraço do seu pai, um abraço que talvez você não tenha experimentado. Respondendo à pergunta que eu fiz no início: o que é pecado? Pecado é não amar a Deus acima de todas as outras coisas. Isso é pecado aqui no texto. O filho está amando as coisas mais do que o próprio pai. O outro pai está amando os filhos mais do que as outras coisas. Os dois estão em pecado. Sabe qual é a terceira coisa que Jesus nos fala aqui nesse texto? A terceira pergunta é: o que é salvação? Concorda comigo que os dois estão perdidos? Concorda comigo que os dois precisam de salvação? Para um grupo de pessoas, os fariseus, a salvação é um esforço deles em observar a lei, em obedecer a lei. E é por isso que eles se esforçavam muito para obedecer a lei. É por isso que eles se esforçavam muito para fazer tudo certo. Enquanto para os republicanos e pecadores, eles estavam dizendo claramente: olha, sou pecador mesmo, eu não estou me esforçando mesmo, acabou, eu não estou me esforçando. Só que
Jesus vai logo mudar esse conceito, porque Jesus vai dizer assim: olha, a salvação não é uma ideia de você, não é um esforço seu, a salvação é uma ideia do Pai. A salvação é uma ideia do Pai, a salvação é uma ideia de Deus. Quando o filho mais novo chega, o que o pai faz? Ele sai correndo para abraçar o filho. Ele sai correndo para abraçar o filho. Quando o filho mais velho chega e ele não quer entrar na festa, o que o pai faz? Ele procura o filho mais velho. Deixa eu dizer um negócio para vocês: não é a gente que acha Deus, é Ele que nos acha, é o Pai que nos acha. Ele te encontrou nessa noite, o Pai te encontrou nessa noite. Você que veio aqui nesse lugar, o Pai encontrou você, não foi você que quis vir aqui. Você pode até achar que foi você que quis vir, mas é o Pai que te trouxe. Sabe, meus irmãos, se o Pai não te achar, não tem como, você vai continuar perdido. Mas espera aí, Paulo, não foi o filho mais novo que decidiu voltar para casa? Não. Se você for prestar atenção no texto, no versículo 17, ele vai dizer assim: quantos aos empregados de meu pai, eles têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. O filho nunca voltou por causa do pai, o filho voltou por causa da comida. O filho voltou por causa da comida. É sempre o Pai que nos acha, igreja. É sempre Ele que nos acha. Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos achou. Ele nos achou. Olha o que a Bíblia vai dizer em Isaías 64, versículo 6: somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Romanos 3, versículo 23 e 24: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Agora sabe o que eu preciso fazer diante disso? O Pai está olhando para mim, os olhos dele estão sobre mim. Sabe o que eu preciso fazer diante disso? Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Para o filho mais novo, se arrepender significava abrir uma lista de coisas assim para o pai, dizer: pai, eu gastei todo o teu dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava no prostíbulo, eu fiz aquilo, eu matei, eu roubei, eu fiz tudo, está aqui, todos os meus pecados, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, está aqui a minha lista. Está aqui a minha lista. Talvez o filho mais novo tenha virado até flamenguista. Talvez ele tenha virado flamenguista. Um pecado gravíssimo, pior do que todos os outros pecados. Mas pensa comigo, pensa só comigo. Nós somos especialistas em fazer isso. E aí o pastor está aqui na frente e ele chama: vem para cá para frente. E aí você chega e você se ajoelha e você chora e você baba o chão. Fica uma poça de água. Cacá vai limpar a poça de água sua de choro aqui, cheio de baba. Nós somos especialistas em fazer isso. Abrir uma lista de pecados e dizer aqui: ó, Senhor, está aqui meu pecado, está aqui meu pecado. Quantos de nós não fazem isso? Eu já fiz, gente. Eu já fiz. Não sei se você já fez, mas eu já fiz. Agora pensa comigo, o filho mais velho vai se arrepender de quê? Vai se arrepender de quê? Se ele fazia tudo o que o pai mandava, de quê que ele vai se arrepender? Ele não tem uma lista para abrir diante do pai de coisas erradas que ele fez. Só que o filho mais velho, ele precisa se arrepender das coisas certas que ele fez. Ele precisa se arrepender das coisas certas que ele fez, com a motivação do coração errada. Entende isso? Entende isso? Cara, ser cristão é muito profundo, gente. Ser cristão é muito profundo. Não basta você fazer a coisa certa, você tem que discernir bem o que o seu coração está querendo dizer, porque você pode estar caminhando até certinho, você pode estar até, sabe, só um exemplo.
Tem gente que passa a semana todinha pecando, e aí chega no domingo, cheguei no domingo, opa, agora, domingo de manhã, eu vou ler aqui pelo menos uns 5 capítulos da Bíblia, porque eu passei a semana inteirinha fazendo besteira, então eu preciso ler pelo menos algum capítulo da Bíblia. Você acha que você fazendo isso, você vai garantir os olhos do seu pai? Você acha que você fazendo isso, você está fazendo com a motivação do coração certa? Você acha isso? Tem gente que faz até jejum, gente. Cara, passei a semana todinha errado, tô na bad, vou ter que fazer um jejum. Sabe, tem gente achando que a salvação é um esforço dela. Tem gente achando que a salvação é um esforço dela, quando a salvação é uma graça. É uma graça, meus amigos. Ele deu de graça. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. É isso que a Bíblia vai dizer. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Vamos lá, gente, vamos lá. Não sei se você está entendendo isso. Ele nos deu vida. Morto não tem capacidade de voltar. Morto está morto, gente. Morto está morto. É preciso que alguém vivo o encontre e dê vida para ele. Tem muita gente no meio da nossa igreja que precisa se arrepender das coisas certas que fez, porque fez com a motivação do coração errada. Tem muita gente, não é pouca gente não. Sabe, a gente tem que se perguntar: por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu estou vindo aqui todo sábado? Por que eu estou vindo aqui servir? Por que eu chego cedo? Por que eu faço isso? Por quê? Por quê? Por quê? A salvação é uma ideia do Pai, mas o arrependimento é nosso. A salvação é uma ideia do Pai, mas o arrependimento é nosso. Nós que precisamos nos arrepender, tanto das coisas certas, como das coisas erradas. E por último, a última pergunta que Jesus está respondendo aqui nesse texto é: o que é santidade? O que é santidade? Sabe, nesses últimos tempos, muito tem se falado sobre santidade. Se você abre uma live por aí de alguém, está falando sobre santidade. Você abre o conteúdo no YouTube de um pastor, de uma igreja, está se falando sobre santidade. E geralmente, não vou dizer todos os casos, mas geralmente, algumas pessoas falam de santidades e elas estão enfatizando a seguinte coisa: olha, no meio da santidade, isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Ou então, eles enfatizam a bênção. Olha, para você receber a bênção, você tem que fazer isso. E você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer aquilo. Mas eu te pergunto, é assim que funciona a santidade? Não, não. Como eu posso andar em santidade? Como eu posso andar em santidade? Eu preciso ter um encontro com a graça de Deus. Eu só posso andar em santidade se eu tiver um encontro com a graça de Deus. Quando o filho volta para casa, o pai faz o que? Ele dá uma festa. Ele dá uma festa. Cara, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Jamais um pai faria isso. Mas isso é o escândalo da graça. É isso o escândalo da graça. Quando o filho está perdido, ele volta para casa, o pai faz o que? Celebra. O pai celebra. O pai deu ao filho algo que ele não merecia. Ele não merecia uma festa, ele merecia uma surra, mas o pai foi lá e deu uma festa. Isso é graça. Isso é graça, meus amigos. Isso é graça. O pai deu para nós algo que não merecíamos. Isso é graça. Isso é graça. Nós não andamos em santidade, igreja, para sermos aceitos por Deus. Nós andamos em santidade porque nós já fomos aceitos por Ele. É só por isso. Nada do que você faça vai fazer com que Ele te ame mais.
nada que você faça vai fazer com que Ele te ame menos. Nada disso. Não é seu mérito, não é seu mérito, é graça. Sempre foi e sempre será graça. Nós andamos em santidade por gratidão por que Ele fez. Pensa comigo, você estava perdido, você voltou para casa, o seu pai assou uma picanha para receber você, e olha que picanha não se acha em qualquer lugar. O seu pai achou uma carne boa para receber você, um churrascão daquele bom. Você merecia isso? Você merecia isso? Não. Mas a partir de agora, quando seu pai te pedir alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai desobedecer ele? Você vai lá e vai fazer, porque você entendeu que Ele fez algo para você de graça, que você não merecia. Quando nós entendemos que Deus nos deu a salvação de graça, que nós não merecíamos, nós chegamos lá, diante dEle, Senhor, meu Pai, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Quando o filho volta para casa, ele pede para ser tratado como filho? Ele pede para ser tratado como um trabalhador. Porque ele pensa o quê? Trabalhador tem o quê? Salário. Trabalhador tem salário. Então, vamos lá, eu vou voltar para a casa do meu pai, você é um trabalhador dele. Assim, eu trabalhando com ele, eu trabalhando para ele, talvez ele me perdoe. Mas a santidade de Deus não funciona assim. Não funciona assim. Não tem como, gente, a gente pagar pelas burradas que a gente faz. Não tem como. Alguém precisou pagar por nós. Alguém precisou pagar por nós. Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço pela dívida que era minha. O castigo que me traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele eu sou sarado. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Sabe, tem muita gente com essa mentalidade hoje dentro da igreja, querido. Tem muita gente achando que pode comprar as coisas de Deus. Tem muita gente fazendo as coisas com a motivação errada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na cruz do Calvário, aonde Jesus pagou o preço, a última frase que Ele disse qual foi? Está pago. Está pago. Essa foi a última frase de Jesus na cruz. Está pago. Está pago. Está pago. Está pago. Pensa comigo, querido. Quando eu olho para trás, quando você olha para trás, você vê o quê? Você vê sua vida numa completa destruição. E aí eu te pergunto, você era digno? Quando você olha para sua vida para trás, você era digno? As coisas que aconteceram com você, você era digno? A única resposta que eu tenho agora é andar em santidade, porque eu nunca fui digno. Eu nunca fui digno. A única resposta minha agora é: eu devo andar em santidade com Ele. Eu não merecia, mas agora o meu coração se enche de gratidão, e eu preciso andar em santidade com Ele. Eu preciso fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Daquele que me amou primeiro. Quando eu estava lá gastando todo o dinheiro do meu pai no prostíbulo, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu não merecia, mas Ele me amou primeiro. Estou encerrando. Eu quero dizer uma última coisa para você. O filho mais velho deve ter ficado muito indignado com a volta do filho mais novo.
E uma das razões da indignação dele era que agora esse moleque voltou e agora ele tem direito à herança. Ele continua com direito à herança. Meu pai recebeu ele. Então agora, o meu pai, quando morrer, vai dividir de novo a herança com ele. Porque ele continua sendo filho. Ele nunca deixou de ser filho. Ele nunca deixou de ser filho. Ele pode estar distante o quanto for, mas ele nunca deixou de ser filho. Deus é nosso Pai. Jesus é nosso irmão mais velho. E nós somos os nossos irmãos, os irmãos mais novos. Aqueles que pegamos as coisas do nosso Pai e iremos por aí, estamos por aí passeando e gastando as coisas do Pai. Sabe o que Jesus está fazendo conosco? Jesus está dividindo a herança dele com a gente. Jesus está dividindo a herança dele com a gente. Salmos 73, versículo 26: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus nos fez filhos por adoção, e agora nós temos a Jesus como nosso irmão, como nosso irmão mais velho. Sabe que a Bíblia vai dizer em Romanos 8, versículo 17: se somos filhos, somos herdeiros. Romanos 8, versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Deus fez de você filho. Deus quer dividir a herança dele com você nessa noite. Você é co-herdeiro com Cristo. E a herança, a melhor herança que o Pai pode dividir nessa noite com você é a salvação. É a salvação. Não existe outra coisa melhor do que a salvação. Se você puder ficar de pé nesse lugar, eu queria que você ficasse um minutinho. E nós vamos orar ao Senhor.